17 de agosto de 2021, terça-feira. Bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vejamos o Santo Evangelho desta terça-feira, narrado pelo evangelista Mateus, capítulo 19, versículos 23 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós que seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mães e filhos e campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Vimos aqui, caríssimos irmãos, que Jesus acaba de dizer aqui que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. A exemplo do evangelho anterior de ontem, onde aquele moço rico, ele observava os mandamentos, mas quando Jesus lhe propôs para vender os bens, dividir com os pobres e seguir Jesus, o que ele fez? Ele ficou triste e foi embora. Por quê? Apesar dele observar os mandamentos que Jesus disse para ele, ele era apegado com as coisas desse mundo. E Jesus não nos quer pela metade. Ele nos quer com uma conversão total. Então é preciso que nós nos convertemos 100%. Porque ele observava os mandamentos, mas quando Jesus falou dele vender os bens e seguir Jesus, ele não concordou, porque ele era apegado com as coisas desse mundo. No Evangelho de hoje não é muito diferente, porque Jesus faz uma comparação aqui que é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino do céu. Por que Jesus fala isso? Porque, a exemplo do Evangelho de ontem, o rico ele é apegado com as coisas desse mundo. E por ele se apegar com os seus bens materiais, dinheiro, poder, etc., ele acaba se esquecendo da palavra de Deus. E aí ele acha que o dinheiro é tudo, que pode tudo, e acaba se esquecendo de Deus, que é a nossa salvação. E é onde Jesus faz essa comparação. Mas aqui os discípulos também, de alguma forma, eles ficaram meio assim, né? E falaram com Jesus: Mas Senhor, nós que te seguimos tudo, que recompensa teremos, né? Aí Jesus disse para ele que certas coisas para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Que todo aquele que deixou casa, que deixou sua família, e foi viver, seguir a palavra de Deus, todo esse ele dará o reino dos céus. E Jesus ainda disse mais, que todos aqueles que hoje são os primeiros, serão os últimos, e muitos que hoje são os últimos serão os primeiros. Jesus amado, o que será que o nosso Jesus quer dizer com isso?
que muitos que hoje são os primeiros serão os últimos, e que muitos que são os últimos hoje serão os primeiros. Bem, analisando o contexto da história, no meu entendimento, eu fico a imaginar que os muitos que hoje são os primeiros são aquelas pessoas que são ricas, vamos dizer assim, que têm uma qualidade de vida boa. Então, eles hoje estão sendo os primeiros, porque eles já estão tendo uma recompensa aqui nessa vida. Ele tem dinheiro, ele tem fartura, ele tem casa boa, ele tem conforto, né? E ele hoje está sendo o primeiro. E muitos que hoje estão sendo os últimos, um dia serão os primeiros. E aí, o que Jesus quis dizer? Que esses hoje que estão sendo os últimos, quais seriam esses? Seriam aqueles pobres, mendigos, aqueles que vivem ali na escravidão, na opressão, que são oprimidos pelos ricos. Então, eles hoje estão sendo os últimos, mas na glória do Senhor, porque eles passaram por flagelo, tormento, sofrimento nesta vida. Um dia, certamente, eles serão os primeiros, porque eles já tiveram, como se diz, a sua vida difícil aqui nessa terra. Então, um dia, certamente, o Senhor dará a eles a recompensa, porque a vida deles aqui foi penosa, foi muito difícil. Ao contrário do rico, ele aqui só passou na bonança. Ele tinha tudo o que queria, porque ele tinha dinheiro. Então, ele hoje está sendo o primeiro, mas o mais importante é a vida futura, é a que está por vir. E lá, certamente, esses miseráveis de hoje, dizemos assim, perdão na palavra, eles um dia serão glorificados no amor de Deus, porque Deus viu o sofrimento desses filhos dele. E eles, mesmo sofrendo, muitos e muitos, é claro que tem que fazer uma exceção, tem alguns que não tem jeito, mas tem a maioria deles estão lá naquele sofrimento, mas eles têm temor a Deus. Então, meus amados irmãos, são coisas que nós devemos observar, tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente vê um mendigo ali, a gente desfaz dele, a gente fica longe dele, que ele está cheirando mal, que não toma banho, aquela coisa. Mas, gente, ele é um filho de Deus como qualquer um outro, não muda nada. O que está acontecendo com ele, ele se envolveu num problema da vida, talvez uma separação de casamento, talvez uma situação financeira, enfim, são uma infinidade de coisas, né? Que às vezes leva a pessoa a ficar daquela forma, uma fraqueza de fé que conduziu daquela forma ali. Ao contrário do rico, não. O rico ele é cheio de dinheiro, cheio de poder e confia em tudo aquilo que ele tem. Então ele hoje está gozando de uma vida boa, mas no futuro é bem provável, como Jesus disse aqui, que eles serão os últimos. Isso é o que eu entendi desta palavra. Meus amados irmãos, tenham todos vocês uma excelente terça-feira, iluminada pelo nosso Pai Celeste, e até amanhã, quarta-feira, se Deus quiser.